Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. No ar, mais um programa A República com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje será uma entrevista que foi publicada no Brasil de Fato, de Manuel Domingos Neto. Manuel Domingos Neto é historiador, foi professor da Universidade Federal Fluminense, pesquisador, foi político também, foi deputado federal pelo Piauí e é um especialista na temática militar. Todos nós estamos vendo o que está acontecendo dentro do Brasil, não é? Mesmo porque os militares já não têm mais como esconder aquilo, o projeto deles, né? Embora o cenário político brasileiro seja extremamente complexo para quem não estuda de fato a história do Brasil ou compra as narrativas históricas que têm sido vendidas, né? Mas o Manuel Rodrigues é um indivíduo de esquerda e o fato dele ser de esquerda não indica de modo algum que a análise dele está incorreta. Muito pelo contrário. Há indivíduos de esquerda que não têm análise correta de jeito nenhum. Não é o caso do Manuel Domingos. Manuel Rodrigues não, desculpe, Manuel Domingos Neto. Então, o tema do nosso programa de hoje o título do artigo, da entrevista, chama-se Militares se preparam para enfrentar o povo, não inimigos externos. Ou seja, o título remete àquilo que a gente vem falando há muito tempo, e recentemente o professor João César Castro Rocha, eu já o citei, analisando o papel de Olavo de Carvalho dentro da condução do governo do Jair Bolsonaro, condução explícita, clara. Há poucos dias atrás, por exemplo, ele fez um vídeo inclusivamente soltando palavrões e mandando o presidente da República para aquele lugar. Isso é algo tão inédito na história mundial. O presidente da República, por mais discordância que você possa ter, é a autoridade política máxima dentro da nação, né? Portanto, quando um indivíduo que é auto-intitulado o segundo governo, o conselheiro privado do presidente da família presidencial e do movimento de direita, quando esse homem vem a público, nos termos em que ele veio, significa que não só que ele não respeita nenhuma autoridade, nenhuma posição hierárquica, porque ele não reconhece essa autoridade nem essa posição hierárquica. Ele se coloca na condição de ser ele próprio a grande autoridade brasileira, a qual todos devem se submeter. O professor João, essa relação incestuosa e maligna que se criou de uma falsa direita que se alçou ao poder, o professor João César Castro Rocha tem analisado, portanto, a doutrina de inimigo que preconiza Olavo de Carvalho, afirmando peremptoriamente, e vai lançar um livro brevemente sobre isso, que esta teoria que ele segue, essa tática, essa estratégia, tem como um grande pano de fundo a doutrina de segurança nacional dos militares, que foi criado pelo general Góes Monteiro em 1930. Muito antes de... Fiquei conhecendo o professor João César recentemente, muito antes de saber da obra dele, do trabalho que ele está desenvolvendo, eu já vinha falando isso, que há um problema
dos militares no que diz respeito à doutrina de segurança nacional. E isso é exatamente o título aqui. Militares se preparam para enfrentar o povo, não inimigos externos. Qual é o grande cerne da doutrina de segurança nacional? A doutrina de segurança nacional, ela propõe que as Forças Armadas atuem como força política, como partido político. E o inimigo, a criação de inimigos, é um elemento fundamental. Veja, constitucionalmente, as Forças Armadas são forças de Estado. Elas não têm nenhuma relação com política. Então, desde a década de 30, prestem atenção ao que eu vou tornar a dizer. Desde a década de 30, os militares brasileiros vêm avançando neste projeto deles serem o próprio poder político da República. Eles. Isso significa que nós estamos diante de uma ditadura, que não foi concretamente uma ditadura militar, séria, real, consistente, porque ela foi forjada desde 1930 e permanece em atividade. O inimigo é um elemento fulcral na doutrina de segurança nacional. Qual inimigo? Você pode pensar, é o inimigo externo. Não, não é. Vamos fazer um paralelo. O exército americano, que é o exército, um dos exércitos mais poderosos do mundo, não se mete em política. A República Americana corre frouxa nesse sentido. Não tem intervenção militar sob nenhum aspecto. Os políticos são corruptos? São. Nos Estados Unidos também. E a justiça prende. E o sistema funciona. E os militares americanos se ocupam em invadir países, promover guerras, fazer qualquer coisa que é próprio da área militar. Aqui no Brasil, não. Os militares não têm nenhuma atuação externa. Eles sequer defendem as fronteiras do país. Tá? Muito pelo contrário, eles estão envolvidos desde o século XIX em todas as conspirações políticas e nos processos de desestabilização do governo brasileiro. Mais uma vez, lembrando o historiador José Murilo de Carvalho, o Exército Brasileiro é a maior força desestabilizadora da República. Não são os políticos, não é a corrupção brasileira. Ela existe e ela é intensa. Né? Mas, com o fato da corrupção, né, o problema da corrupção você resolve colocando mecanismos institucionais para funcionar. Lei, justiça. Não é botando militar no poder. E o que está acontecendo agora, especificamente, na minha avaliação, é o período mais grave de toda a história do Brasil desde 1822. Pelo grau de aparelhamento que esses militares fizeram no Estado como um todo, somando-se a isso os 70 projetos de lei, eu já fiz programa sobre isso, que estão em aprovação ou tramitando dentro da Câmara Federal para fechar o regime e transformar as Forças Armadas efetivamente num poder policial político. Tá? Bem, a situação do Brasil é anômala sobre todos os aspectos. Anômala mesmo. O inimigo da doutrina de segurança nacional é todo aquele indivíduo que os militares resolverem que será. Então basta eles rotularem, eles não prestam contas a ninguém. Eles têm um desprezo total pela sociedade brasileira, total, não é de agora, total, sempre tiveram. Eles odeiam civis, não suportam civis. E os civis que eles toleram são somente os civis que estão em comum acordo com eles, que seguem e obedecem o jogo deles, nada além. Evidentemente que há militares que são contra a chamada militarização da política, que esse é o projeto da doutrina de segurança nacional, claro que há, e eles são a grande maioria. Entretanto, isso não significa absolutamente nada, porque é a minoria que sempre mandou na história do Brasil, não é a maioria. E no que diz respeito às Forças Armadas, existe um componente hierárquico. Então, portanto, quando o alto comando decide o que vai ser feito, e o alto comando todo em peso,
apoia a doutrina de segurança nacional. Então, quando o alto comando todo decide o que vai ser feito, eles enquadram todos os outros militares. Aqueles que não quiserem ser enquadrados, ou eles são assassinados, como foram. O Brasil tem casos imensos sobre isso. Ou eles são aposentados, ou colocados na berlinda. Há várias formas de você exercer esse tipo de pressão. Bem, o artigo do Manuel Domingos Neto foi publicado em São Paulo no dia 1º de abril de 2020. Eu vou deixar o link abaixo, quando esse programa for para o YouTube, para que vocês possam aceder ao artigo, né? Então nós temos um cenário político atual no Brasil que a presença militar assumiu, parasitou, está parasitando os mais diferentes compartimentos da política brasileira, né? A própria relação, não é só Jair Bolsonaro que tem relação com os militares, vários ministros. E aqui é preciso citar a relação de Sérgio Moro com os ministros muito antes, com os militares, desculpe, muito antes da candidatura de Jair Bolsonaro. Um grande componente de força da Lava Jato e do apoio a Sérgio Moro veio sempre da ala militar do sul do país, né? Então, nós temos uma radicalização agora, eles estão em franca luta contra a parte da oligarquia brasileira. Existe a oligarquia brasileira, ela, em sua grande maioria, imensa maioria, historicamente falando, ela é mesquinha, estúpida e má. Ela não se importa minimamente, nunca se importou, em trazer qualquer tipo de benefício para a população brasileira. Ao contrário das oligarquias de outros países, que não investem, que investem nos seus países. A oligarquia brasileira, como o Brasil não tem capitalismo, não é um país capitalista, nunca foi, e eu já falei isso várias vezes, e repito, o Brasil tem socialismo de Estado. O Brasil é um país socialista desde o Império, e esse projeto foi ampliando. É um socialismo diferente, adaptado à circunstância brasileira, né? Portanto, o Brasil é um país de esquerda. Nunca teve direita nesse país, mesmo. E a direita que diz que é de direita é simplesmente para fazer um jogo político, para fazer de conta que ela vai combater a esquerda. E com isso ela vai promovendo a esquerdização cada vez maior do Brasil. Bom, nós chegamos agora num ponto de ruptura. Não só o Brasil, mas o mundo inteiro tem um plano de ruptura. Há muitas décadas se fala na criação de uma nova ordem mundial, não é? Esse esquema da Covid, que é uma pandemia verdadeira, mas por trás dessa pandemia nós temos efetivamente várias manobras internacionais políticas no cenário internacional para a promoção de um jogo internacional, mudando. Tanto é que já estão saindo nos Estados Unidos e na Europa, sobretudo na Europa e nos Estados Unidos, discussões e artigos dizendo que o mundo não voltará a ser como era antes, depois dessa Covid. Já há, inclusivamente, indivíduos dizendo que a Covid vai durar 5 anos. Nenhuma peste, por pior que ela seja, dura 5 anos. Nenhuma doença dura 5 anos. O que nós temos aqui é, portanto, a utilização de um elemento real, quer dizer, a gente tem uma pandemia, e a utilização desse discurso de pandemia para radicalizar e mudar a governança internacional. E o Brasil está na crista da onda desse processo. Na crista da onda, né? Evidentemente, hoje nós temos 2 grandes cenários, 2 grandes pesos
E o Manuel Domingos vai falar sobre isso, dentro da geopolítica. É o grande preso dos BRICS e do dólar furado. Não é? São relações complexas, evidentemente, mas não tem como não levar em consideração o que está acontecendo. Então veja, os militares e o Jair Bolsonaro foi colocado no governo exatamente para radicalizar cada vez mais, para desmoralizar cada vez mais todo o cenário político nacional. Ele não foi colocado para governar, ele foi colocado exatamente para radicalizar, vindo com uma pauta mentirosa de costumes. O suposto isolamento político dele, né, é calculado. O caos e a imprevisibilidade que são anunciados diariamente em contexto nacional também são calculados. Nós estamos diante de alguma coisa que o termo técnico se chama operação de guerra psicológica e operação de guerra híbrida. Né? São termos militares. Então a política nacional está sendo tocada com base em muita estratégia militar. O curioso é o silêncio da mídia brasileira em peso e dos políticos brasileiros e do judiciário brasileiro em relação ao que está acontecendo. Né? Evidentemente, aí esse silêncio denota que há algo por trás. Porque o que mantém e o que depõe um presidente da República são exatamente as forças que não estão dentro do Congresso Nacional e nem no Judiciário. Portanto, é preciso olhar para a elite que está apoiando todo esse cenário. Então é inócuo discutir se existe cenário para um novo golpe. O golpe já foi dado. O golpe começou a ser dado quando Dilma Rousseff foi deposta. E é preciso entender porque os golpes de hoje não são os golpes da década de 60 e 70. Né? Bem, eu vou aqui abordar alguns pontos da entrevista. O repórter pergunta se, para o Manuel Domingos, se o Brasil, em comparação com os outros países da América Latina, como por exemplo Chile e Argentina, onde os militares pelas ditaduras foram punidos judicialmente, né? O que aconteceu com o Brasil? Né? No Brasil nós temos o cenário exatamente inverso. Vamos entender o seguinte. Militar não é para atuar dentro da política. Isso é ponto passivo. Força militar não é força política. Tá bem? Por mais que você queira usar o argumento de que os políticos são corruptos, isto não é argumento. Você não pode colocar quem é pago, porque os militares são pagos pelo povo brasileiro para treiná-los para defender a nação de inimigos externos. Pois bem, o povo não pode ser visto como um inimigo interno. Aqui entra já o grande problema. A política não pode ser tratada como se ela fosse um terreno de inimizades. Quem ocupa o cargo num determinado momento na esfera política, ele é posição. Quem está contra o governo é oposição. Então, em política, é natural existir a posição e a oposição. Quando você trata a oposição como inimigo, tem algum problema. Isso é um discurso militar e é um discurso de autocracia ou de ditadura. Vamos usar a palavra correta, uma palavra mais clara. O ministro da Defesa, Fernando Azevedo, o presidente da República, o vice-presidente, todos os ministros militares, os ministros civis, todos eles vêm fazendo loas e tecendo loas para a ditadura brasileira de 64. Foi um governo militar, sim. E o senhor ministro da Defesa, Fernando Azevedo, um general da ativa, declarou, em relação ao regime militar, que ele foi um marco para a independência brasileira. Marco de quê? Então o Brasil se acostumou, quer dizer, em outro país do mundo,
Chile e Argentina, hoje, se um general falasse uma coisa dessa, ele era preso na hora. Né? Ora, aí o Manuel Domingos responde o seguinte, diante dessa situação anômala. Vou ler a resposta. Como nós sabemos, a ditadura acabou através de um pacto. Esse pacto incluía a anistia e, portanto, incluiu a liberdade dos torturadores. Foi o pacto possível. E, a partir de então, nós vivemos persistentemente um problema não resolvido. Os crimes de lesa humanidade, configurados na tortura e praticados pelos agentes do Estado, não poderiam ser esquecidos, ou se passar um pano em cima e acabou-se. Isso persistiu o tempo todo, tensionando, sendo inclusive uma das causas da animação dos militares para retirar a esquerda da cena, porque eu acho que no auge da legitimidade dos governos Lula, deveria ter sido feita alguma coisa. Não foi feito. Muito bem. A resposta dele continua. Mas o que ele está colocando aqui? Nós tivemos uma ditadura militar. Veja bem, quando vocês escutam os assuntos sobre militares brasileiros, via de regra, fala-se somente do período de 64. Isso é um equívoco tremendo. Isso é um maquiamento da história do Brasil absolutamente criminoso. Os militares atuam dentro da política brasileira desde 1822. O projeto de militarização da política surgiu no século XIX. No século XX, em 1930, com Góes Monteiro, o general, que foi a base do governo do Getúlio Vargas, esse camarada, tá? Foi lá que foi montado, no governo do Getúlio, a doutrina de segurança nacional, que era militar também, não é? Getúlio fez parte da revolta da revolta tenentista. Então, os militares brasileiros vêm interferindo na vida política nacional com um projeto próprio de poder deles, que não inclui os civis, desde o século XIX, em conluio com a maçonaria e com os grandes bancos e certos oligarcas brasileiros. Então veja, tudo que não poderia ter sido feito na transição do regime militar, e aqui é que entra a oligarquia brasileira, que estava envolvida nesse treco, era ter sido dado anistia para os militares. Né? Não poderia ter sido dado. Então foi isso que permitiu essa malta, essa súcia, bandida, farnada, não ser cobrado na justiça pelos seus crimes, não serem presos e não serem julgados. Isso faz com que, evidentemente, hoje, esses indivíduos olhem e voltem com toda a carga, voltaram, já estão no poder, com toda a carga, para cima da política. Não é? O governo do Lula deveria ter feito alguma coisa? Poderia. Nunca os militares tiveram tanta verba no governo do Lula, mas o próprio Lula, é um projeto militar. A Dilma Rousseff é que tentou, mais ou menos, com a questão da Comissão da Verdade, e aquilo deu um problema seríssimo, não é? Mas não foi a fundo também. Bem, porque na cabeça dos militares, e o que eles querem? Eles têm um departamento, caso as pessoas não saibam, os militares têm um departamento de propaganda e marketing específico para convencer a população brasileira de que eles são os salvadores da pátria ad eternum, que eles têm que não só tutelar a política, bem como eles têm que tocar a política. O que acontece, na verdade, dentro das Forças Armadas brasileiras é algo tenebroso. Tenebroso. Então, durante todo esse tempo em que eles foram obrigados a entregar o governo para os civis, porque eles quebraram o país. Eu já falei sobre isso. Eles quebraram o país. Eles endividaram o Brasil junto a 800 bancos nacionais e internacionais.
a dívida externa brasileira, no período dos militares, ampliou formidavelmente. A primeira dívida externa brasileira foi criada pela maçonaria, e a maçonaria, em 1822, logo após a independência, e a maçonaria foi pedir empréstimo para os Rothschild. De lá para cá, o Brasil foi sendo entregue gradativamente à City de Londres, com pleno aval da oligarquia brasileira e dos militares. Agora, no período de 64, essa coisa piorou sensivelmente. Todo aquele suposto desenvolvimento de 7% brasileiro foi feito na base da dívida do regime de 64. O Brasil cresceu 7%? Cresceu. Só que eles maquiaram os dados, pedindo dinheiro emprestado, afundaram o Brasil, com o Delfim Neto sendo o grande mentor do treco, Mário Henrique Simonsen e vários outros intelectuais aparentemente de direita, não é? E economistas. Essa gente toda afundou o Brasil, encalacrou o Brasil numa dívida formidável. Quando eles não tinham mais como maquiar os dados e segurar, eles entregaram, fizeram aquele processo mambembe de entregar o governo de volta para os políticos. Né? E o resultado, a dívida externa explodiu no colo do primeiro presidente brasileiro, o Sarney, que era amigo dos militares. Explodiu mesmo. E ficou no débito do governo do Sarney o descontrole das contas públicas. Se o sujeito assumiu, é o primeiro presidente a assumir um governo, como é que ele, no primeiro dia, já vê que as contas públicas estão estouradas? Como é que a conta pode ser debitada a ele? Não, deve ser debitada aos militares que ficaram 20 anos. E a dívida é deles mesmo. Acontece que o cenário brasileiro foi tão grave que foi passando ao povo a impressão de que a esquerda nacional que voltou ao poder, ou de que os políticos não têm capacidade para gerir o Brasil. Não é? E a mídia foi construindo essa narrativa. E, na verdade, nunca colocou o dedo na ferida, mostrando efetivamente de onde saiu o rombo. Bem, então, depois que eles entregaram o poder, eles iniciaram um discurso mentiroso, falso, de que os militares não eram agentes políticos, que a democracia brasileira estava muito sólida e que, portanto, a experiência que eles tinham tido em 64 não os faria voltar ao poder. O próprio Vilas Boas, que era general da ativa na altura, cansou de falar isso. Não é? Então, isso não só mostrou-se como uma grande mentira, e algo me chamou a atenção, ainda no governo da Dilma Rousseff e do Lula, sobretudo da Dilma Rousseff, de que o Vilas Boas estava mentindo mesmo. E eu fiz um programa sobre isso, quando ele, ao lado do ministro Supremo Lewandowski, aquele que sempre votou a favor do Lula, né, um despreparado como é o Dias Toffoli, colocado pelo petismo ali, um indivíduo que não tem o menor conhecimento de absolutamente nada. Então esses dois tipos estavam em Manaus, dando uma entrevista, e o Lewandowski lançou a teoria do que é o povo. E o Vilas Boas endossou a teoria do que é o povo. O povo, na visão deles, é tudo aquilo que tem que ser controlado. Quando os dois, um rindo para o outro, fazendo gracinha um com o outro, num congresso, lá nos Cafundó do Judas, porque o que acontece em Manaus ninguém noticia, saíram com uma questão dessa, ou seja,
de imediato eu reconheci que ali estava a ideia da doutrina de segurança nacional. Quer dizer, o povo transformado em inimigo. Né? Então, evidentemente, o Jair Bolsonaro tem inúmeros motivos para esse homem já ter sido tirado do poder. Cassação da chapa, uma série de coisas. Segundo os cálculos do Reinaldo de Azevedo, e ele está correto, ele já cometeu 14 infrações que são motivos de impeachment. A Dilma não cometeu nenhuma, no sentido de infração mesmo. Aquilo ali foi uma manobra, ela foi tirada do poder, foi uma pedalada, isso é um fato, mas todos eles pedalam. Isso não é motivo. Né? O Fernando Collor foi tirado do poder. Por que razão? Por conta do Fiat Elba, que era uma coisa de campanha, não tinha nada a ver com a atuação dele. Não estou defendendo nem o Collor nem a Dilma. Hein? Estou dizendo o seguinte, quando convém as hierarquias, as oligarquias políticas brasileiras, você tira um presidente com uma facilidade imensa. Então, o Bolsonaro, com todas as infrações e crimes graves que esse homem tem cometido, Marco Antônio Villa diz que ele é um criminoso. Criminoso é quem comete crime. Né? E ele tem cometido vários crimes mesmo. Está aí. E provavelmente deve terminar o mandato. Acho muito pouco provável, porque ele é um elemento muito útil para o militarismo brasileiro. É ele como linha de frente, porque se ele sair, aparecem os militares na sua verdade nua e crua. E os militares não querem isso. Eles querem continuar fazendo de conta de que eles não estão aparelhando o governo, de que eles não estão montando um Estado militar policial com ele sob controle. Então é muito importante falar o que está acontecendo agora no Brasil. Não se pode deixar para falar sobre isso daqui 20 anos, 30 anos. É preciso denunciar o que está acontecendo no Brasil hoje, agora. Jair Bolsonaro é a melhor cortina de fumaça para os militares brasileiros. Enquanto isso, ele vai minando a credibilidade, colocando a população cada vez mais irada, lançando o Brasil num caos econômico, político, social, cultural, institucional. Ele quebrou todas as universidades, ele quebrou a cultura, não há projeto de nada. O projeto é só vender o país. Enquanto o Paulo Guedes, ligado ao George Soros e a toda a City de Londres, está vendendo o Brasil a preço de banana, nós temos os militares atuando secretamente dentro do Congresso Nacional e do Judiciário, aparelhando tudo, comprando todo mundo, calando a boca de todo mundo, para instaurar o Estado Militar Policial. São 70 projetos de lei. Isso não é uma brincadeira. 70 projetos de lei. Agora, o brasileiro acredita evidentemente no que ele quer, que o brasileiro acostumou-se a viver no mundo de Poliana. Ele inventa uma coisa e vive aquilo ali. E eu tampouco estou aqui para convencer ninguém, não faço catequese com ninguém. Estou simplesmente mantendo uma linha de historiografia, a qual eu venho seguindo há muito tempo. Não tenho objetivo nenhum de convencer ninguém. Não sou padre, nem de catequizar. Agora, não vou deixar de falar sobre a história do momento. Não é? Então, do ponto de vista militar, político atual, o que nós temos? Como diz o Manuel Domingos. Por que parte do povo brasileiro ainda nega a ditadura? Ele responde o seguinte: ao longo de décadas, o reacionarismo inerente à sociedade brasileira foi alimentado de diversas formas. Algumas das mais evidentes foi o ativismo político dos neopentecostais, bombardeados, e senhores da comunicação com a grande massa, mídia, emissoras de rádio em qualquer canto do Brasil. Você constata uma predominância que atenta contra a democracia. Enfim, é um domínio acentuado desse ativismo sob a capa de pregação religiosa. Agora, do ponto de vista estritamente militar, ao longo de todo esse período, as escolas militares estabeleceram, replicaram, insistiram, sofisticaram a narrativa do militar em defesa do Brasil, tomando o Brasil não, obviamente, como o povo brasileiro.
A narrativa era de salvadores da pátria, negando tudo que está escrito na lei, na Constituição, e que foi vivido objetivamente pela história do Brasil. Eu diria que, nestes anos de democracia, os militares viveram profundamente o grande dilema da sua existência de mais de 200 anos, que é o fato de que eles não sabiam se queriam ser polícias ou seriam força de defesa do Brasil. Acho que hoje predomina a primeira hipótese, a índole policial. Nesse ponto eu discordo flagrantemente do Manuel Domingos. Né? Aqui é que entra, como é que pode os indivíduos que são especialistas não terem percebido que os militares nunca saíram da ideia da doutrina de segurança nacional, não é? Que é a índole policial. Não há um único episódio da história política brasileira ao longo de todo o século XX que não tenha tido o dedo militar. E veja, eles mantêm o discurso até hoje de que são as Forças Armadas que garantem o cumprimento da Constituição. Não, que loucura é essa? As Forças Armadas não garantem cumprimento da Constituição, coisa nenhuma. Se essa propositura for verdadeira, isso significa que os militares estão acima da Constituição. Não. Quem garante a perenidade do sistema brasileiro, das instituições brasileiras, da República, é a Constituição, não são os militares. Então os sujeitos inverteram até esta ordem. Quer dizer que a Constituição depende deles. Não, eles é que dependem da Constituição. Então essa coisa de invocar o artigo 142 para dizer que os militares podem intervir na política, não pode, não é mentira. O Dr. Lênio Streck, jurista constitucionalista, desmontou esse argumento que vários juristas da falsa direita, inclusive o Ives Gandra Martins, estão fazendo questão de dizer o vice-presidente da República escrevendo essas bobagens, o ministro da Defesa escrevendo essas bobagens, todo mundo escrevendo essas bobagens, o Vilas Boas, todos eles, querendo dizer que a Constituição, a garantia da Constituição é baseada nas Forças Armadas. Não é não. As Forças Armadas não garantem nada. O papel que cabe a elas dentro do Brasil é definido pela Constituição, não é o inverso. Não é o inverso. Como eles inventaram a história dentro do departamento de propaganda e marketing que eles têm, de que todos os políticos brasileiros são corruptos e somente os militares são limpos e impolutos, então, de fato, e ao longo de décadas, como respondeu aqui o Manuel Domingos, o radicalismo brasileiro, a cegueira brasileira, tem sido alimentado de várias formas, foi se formando dentro do Brasil sem que houvesse a menor reação possível, um ativismo político neopentecostal muito semelhante ao ativismo político que existe nos Estados Unidos, com uma diferença. Os Estados Unidos têm uma estrutura institucional sólida, né? Mas aqui nós temos igrejas evangélicas, um partido evangélico. Desde quando religião se mistura com política? Não se mistura. Então o que existe em gestação dentro do Brasil chama-se uma teocracia política, por parte do partido dos evangélicos. Uma bancada evangélica absolutamente monumental, poderosa. Né? Pastores que enriquecem do dia para a noite da forma mais milagrosa possível. Ninguém faz uma investigação a sério no que acontece dentro dessas igrejas evangélicas com lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e tudo de pior que existe. Não é? Então nós temos, de fato, um ativismo político neopentecostal, uma banda podre, que mistura política com religião, as escolas militares treinando, fazendo a cabeça de uma geração após a outra, de que os militares são de fato o poder moderador da República e que os políticos brasileiros todos são corruptos. Veja que já vem de anos uma série de testes
dos militares. Os militares vão fazer a transposição do Rio São Francisco. Os militares vão construir estrada. Os militares vão limpar os presídios. Os militares agora podem ocupar o Ministério da Saúde. Os militares podem fazer uma intervenção, na época do Temer, no Rio de Janeiro. Os militares podem produzir medicamento. Está percebendo a cantilena? Quem pode fazer essas coisas todas são empresários. Então, devagar, o que nós estamos vendo, que está se passando dentro do Brasil, é a transformação dos militares num poder político e empresarial ao mesmo tempo. Desde quando o brasileiro paga um militar para ele fazer transposição de rio, botar soldado lá para agir como pedreiro de obra? Desde quando o brasileiro paga impostos para os militares, como aconteceu aquele caso do Maranhão, se não me falha a memória, irem limpar presídios como se fossem faxineiros? Não que o processo de faxina seja inferior, eu não estou dizendo isso não. Eu estou dizendo o seguinte, isso é trabalho de empresa privada. Então, devagar, eles estão avançando em todos os setores. Agora, o próprio site do Exército, na mais absoluta ilegalidade, tem um programa onde eles estão dedicados ao combate fake news. O que o Exército tem a ver com fake news? O site DefesaNet publicou, há poucos dias atrás, um artigo em que os militares já treinaram 400 ou 600 pessoas para lidar com comunicação de massa. O que isso tem a ver com a função constitucional das Forças Armadas? Zero. Então, o que está acontecendo no Brasil, literalmente, é que os indivíduos que vêm estudando as Forças Armadas estão simplesmente negligenciando, ou por incúria, ou porque estão do lado dos militares, o papel nefasto da criação do mais poderoso Estado policial militar que nós temos no Ocidente. Ora, as Forças Armadas atuando como poder político é perigosíssimo. Porque você tem exatamente no poder político os indivíduos que têm os tanques, as balas, os navios e os caças. E uma doutrina que fala que quem não estiver disposto a concordar com eles vai ser transformado em inimigo, vai ser exilado, parar no Chilindró, não é? Ou caçado, excluído da vida política nacional, incluso as empresas. Então as empresas vão ter que se enquadrar ao que eles dizem. O artigo que saiu recentemente do ministro da Defesa, né, falando exatamente sobre o papel dos militares, saiu na Veja. Ele está falando o seguinte: é ultrajante dizer que o Exército vai dar golpe. Não, o Exército já deu golpe. Então, a entrevista do general da Ativa, Ramos, né, e a entrevista desse indivíduo para a Veja é absolutamente assustadora. Eles tratam os partidos como uma figura decorativa, uma peça decorativa, estão aparelhando e têm um nível de controle hoje do Estado absolutamente impressionante.
estão comprando parlamentares e fala claramente que quem não for gente nossa, quem é? O que é gente nossa? Não é? Quem não for gente nossa vai ser literalmente descartado. Então, a junção desse caldo neoliberal subdesenvolvido, protagonizado pelo Paulo Guedes, junto com a falsidade do Olavo de Carvalho, e esses neopentecostais, e esses empresários calhordas, escondidos todos eles atrás do problema da corrupção, porque nenhum deles está interessado em corrupção coisa nenhuma. Você não combate a corrupção promovendo militarização da política. Você combate a corrupção aprimorando os mecanismos institucionais. O plano deles não é crescer, não é botar o Brasil para crescer, não é botar o Brasil para ir para frente. O plano deles é criar um Estado militar policial, tá? Aonde os militares vão mandar, literalmente. O problema dessa coisa toda é que a hora que essas coisas, à medida que os anos vão passando e a coisa vai sendo feita, vai ficar muito difícil depois desmontar todo o aparelhamento. Né? E, dado o histórico brasileiro, o Brasil não tem o hábito político de desmontar aparelhamentos. Então, o caso político nacional, o melhor que poderia acontecer para o Brasil era, de fato, essa chapa Mourão-Bolsonaro ser cassada. Não é tirar o Bolsonaro e deixar o Mourão. O Mourão vai aprimorar os mecanismos, com um agravante. O Brasil vai respirar aliviado que o Bolsonaro é um alucinado. Dia sim, outro também ele faz loucuras, mas ele foi preparado e ele foi escolhido exatamente para fazer isso. Com o Mourão vai passar a impressão de que o homem é ponderado, centrado e que os militares são bonzinhos. No meu entendimento, a emenda fica pior do que o soneto. Não é? Agora, caçar a chapa Mourão-Bolsonaro, duvido. Duvido mesmo que isso seja feito. Né? E a esses generais interessa imenso que o Bolsonaro termine o mandato. Mesmo. Porque se eles ficarem sozinhos na linha de frente, junto com o Mourão, evidentemente que eles não vão contar com o apoio de Olavo de Carvalho e da falsa direita, que vai se voltar contra eles. E nada garante que os filhotes de Jair Bolsonaro, os 0,0000, não sei das quantas, também vão apoiar o governo militar. Não é? Porque, finalmente, todos esses filhos desse presidente acelerado não sabem fazer outra coisa, nunca fizeram outra coisa na vida, essa gente nunca trabalhou, eles sempre foram políticos. São parasitas, como diz Paulo Guedes. Todos esses parasitas vivem às expensas do Estado. Eles não sabem fazer nada. Portanto, eles não vão enterrar a própria carreira política. Eles vão continuar polarizando, porque é isso que eles sabem fazer. Eles não querem perder a vida de Nabab e o salário de Nabab que eles têm. Quando é que essa família lutou contra a corrupção? Nunca. Em nenhum lugar do mundo. Em nenhum lugar, em nenhum momento, desculpe, da trajetória política deles. Portanto, por onde se olha, o cenário político brasileiro é absolutamente catastrófico, porque nós temos uma esquerda corrompida e comprada. Né? O Ciro Gomes, ao mesmo momento em que esse homem fala coisas interessantes, no momento seguinte ele mete o pé na jaca. Então há um delírio generalizado, porque de fato seria preciso de ter uma oposição muito forte à militarização da política. O problema aqui não é somente Jair Bolsonaro. O problema, sobretudo, são os militares dentro da política. Então, fazer oposição a Jair Bolsonaro é a coisa mais ridícula do mundo.
o que está sendo gestado dentro do Brasil é um Estado militar policial. Né? Ora, durante o período Lula, o Lula recuperou um projeto que veio da década de 60, eu já fiz programa de rádio sobre isso. A criação do chamado Eixo Sul-Sul. Esse projeto ele foi desenhado pelo grande filósofo português, professor Agostinho da Silva, e começou a ser implementado no governo do Jânio Quadros, na chamada Política Externa Independente. Já naquela altura, o Agostinho da Silva chamava atenção para o fato de que a China seria a grande potência do mundo em pouco tempo. Nós estamos falando da década de 60. Não é? O Lula pegou este projeto da Doutrina de Segurança Nacional, que é um projeto absolutamente vigoroso. É um projeto de criação de um eixo, de um bloco poderoso, econômico, político, militar, né? Que não está submetido nem ao dólar, nem ao euro. Isso é um fato. Nós temos uma posição hegemônica, eurocêntrica, que tem alavancado todo o neoliberalismo do mundo, e é preciso, portanto, sair dessa amarra. Não adianta nada falar de Bilderberg sem entender o cenário que regula a City de Londres, o Banco Central alemão, a Holanda e os Estados Unidos. Então, esse eixo sul-sul do Agostinho da Silva, também já fiz programa sobre isso, e posts, ele foi tomado, o termo BRICS, não existe só os BRICS que envolve o Brasil, China, África do Sul e Rússia. BRICS é uma terminologia que os bancos tomaram do projeto Sul-Sul, do Agostinho da Silva. Muitas décadas depois, há vários BRICS implantados no mundo. Muito pouca gente sabe disso. Vários BRICS. Hoje, todos eles na mão do sistema neoliberal. Portanto, da máfia bancária internacional, do BIS. Daniel Simões, o português Daniel Simões, tem feito vídeos, mostrado documentos, inaugurou um site que tem deixado absolutamente claro, com documentos, a gravidade, a periculosidade e o alto grau de criminosidade, de criminalidade da atuação do BIS para o planeta. Ou se desmonta esse treco, e claro que o desmonte é internacional. É preciso criar uma força de resistência a isso. Então o professor Agostinho da Silva elaborou esse projeto. O Lula começou a fazer alguma coisa em relação ao eixo sul-sul, mas, movido pela loucura e pela ambição do PT, porque queria se perpetuar no poder e tinha um projeto de poder totalitário também, meteu os pés pelas mãos. Literalmente. Né? De modo que os Estados Unidos, portanto, leia-se Londres também, não conseguiram ainda reorganizar o mundo consoante o projeto que os bancos, que o BIS tem, de impor definitivamente uma nova ordem mundial, porque, curiosamente, a Rússia tem se insurgido contra esse projeto, né? Ela tem enfrentado a OTAN e, sobretudo, a China. Os Estados Unidos são uma potência em decadência, e a China é uma potência em ascensão. Goste-se disso ou não. Né? E, para tanto, é preciso assegurar a América Latina dentro desse eixo. O Lula começou a fazer isso. Agora, começou a fazer isso atrelado a um projeto de poder da esquerda. Loucura completa. Ele pegou aquilo que havia sido desenhado na década de 60, que era a política externa independente,
em que, claro, você tem que criar parceiros comerciais muito poderosos, né? E alavancando cada vez mais a moeda, tratando o país com uma seriedade internacional. Então, o Brasil começou a ser um jogador válido, efetivo na integração sul-americana, começou a montar presença na África, em outros lugares do mundo. A Lava Jato veio, quebrou tudo isso. Ah, não tinha corrupção? Claro que tinha. Mas veja bem, o site da Intercept mostrou que a Lava Jato focou em 70% dos casos de corrupção, ela focou em 30%, só os casos que envolviam o PT. Os 70% dos casos de corrupção que a Lava Jato teve acesso e tinha em mãos, ela não tocou. Então o projeto aqui foi destruir... Ah, foi destruir o PT? Não. Foi destruir o projeto efetivo de integração Sul-Sul. E os militares apoiaram isso. É preciso entender isso. Tá? Veja, o Lula e o petismo militante, louco, eles também ajudaram a botar esse projeto a perder. Porque eles começaram a focar no projeto de poder deles, pessoal. Essa é a grande desgraça brasileira. A elite brasileira, política, econômica, financeira, ela só pensa em si. Ela não tem um projeto de nação. Mesmo. Por que a China está avançando devagar, de uma forma ou de outra? Eles têm um projeto de nação. A gente gostando daquilo ou não. A Rússia tem um projeto de nação. Os árabes têm um projeto de nação. Os Emirados Árabes, por exemplo. Então você não pode tomar uma decisão que vai te beneficiar em curto prazo, 5, 6 anos. Você tem que pensar para daqui 50. Nós estamos falando da nação. Não é? Isso é o que configura um executivo. Os executivos federal, estadual e municipal têm essa obrigação de pensar a longo prazo. Porque o indivíduo que está ali ocupando o cargo político, a governação dele dura 4 anos. Mas o Estado não vai ser aniquilado, o município não vai ser aniquilado, o país não vai ser aniquilado, o país vai continuar depois daqueles 4 anos. Então você tem que ter projetos que envolvam efetivamente de governança, que contemplem a situação do dia a dia, e você tem que ter projetos de longo alcance. No caso do Brasil, o que geralmente acontece? O camarada às vezes faz um projeto excelente, vem o indivíduo seguinte e desmonta aquele projeto, porque não foi ele que montou. No caso brasileiro, é uma loucura completa. Então, enfim, para finalizar, nós temos uma situação dramática política que envolve direita e esquerda. Agora, não tenham dúvidas que de todo este cenário extremamente complexo, o pior cenário político que possa existir para o Brasil é a criação de um Estado militar policial. Não há nada que se equipare a isso. Nada. Muito bem, nós vamos ficando por aqui e até o nosso próximo programa.